Olá, antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim poder participar dessa série especial, essa iniciativa sobre Covid-19, né, uma iniciativa da Academia Brasileira de Letras, e agradecer pelo convite desde já, né, que me deixa muito feliz de poder então falar um pouco a respeito da Covid-19 e dos nossos esforços aqui na UFRJ para entender melhor e poder desenvolver, então, alternativas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Né? Hoje, então, nós vamos conversar a respeito de dois assuntos que são bem importantes, né, em relação ao desenvolvimento, ao andamento da pandemia, e que estão sendo investigados nos laboratórios de pesquisa aqui do Centro de Ciências da Saúde, da UFRJ. O primeiro tema está relacionado à persistência da detecção do SARS-CoV-2 no trato respiratório superior de indivíduos infectados com mais de 14 dias de infecção. E o outro tema está relacionado aos variantes do SARS-CoV-2. O que eles significam, né? Qual consequência do aparecimento desses variantes para a pandemia, né? Então, são temas que, principalmente esse último tema, causam muita preocupação e muita curiosidade, né? No público em geral, nas autoridades de saúde e nos pesquisadores igualmente. Então, para iniciar, eu vou mostrar aqui para vocês algumas figuras, alguns slides, né, para ajudar a gente a conversar a respeito desses temas. Então, inicialmente, né, só para relembrar, a gente sabe que a Covid-19 é uma infecção causada pelo SARS-CoV-2, que está representado aí no desenho, né, essa figura colorida, né, mostrando uma partícula de vírus, né, um desenho de uma partícula de vírus. Então, são essas partículas de vírus que estão presentes no trato respiratório superior, né, na mucosa nasal das pessoas infectadas, e aí a transmissão vai acontecer toda vez que uma pessoa não infectada entrar em contato direto, né, ou com gotículas de saliva, com gotículas respiratórias repletas de vírus, né, da pessoa infectada, ou entrar em contato com aerosóis vindos, então, de pessoas infectadas. Tá? E uma vez, então, que o vírus se estabelece ali no trato respiratório superior, ele vai poder, então, infectar as células desse local e poder chegar também aos pulmões, aonde ele vai causar, né, uma infecção importante que está relacionada, então, com a característica principal da Covid-19, né, principalmente quando ela agrava, que é uma infecção pulmonar. Né? Então, a gente já sabe, ao longo desse 1 ano de pandemia e por observações de milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, como que progride a infecção nos seres humanos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a partir do momento que a pessoa é exposta ao vírus, até o início dos sintomas, como está representado aí nessa figura, cerca de 5 a 3 dias, né? Então, esse seria o famoso período de incubação. E a partir, então, do início dos sintomas, a gente conta o número de dias nos quais a gente pode detectar o vírus no trato respiratório superior dos indivíduos infectados e quando o indivíduo começa, então, a mostrar que o seu organismo está produzindo resposta contra esse vírus. E, geralmente, a gente observa isso a partir da detecção dos anticorpos específicos contra o vírus, né? Então, o que a gente sabe é que para o SARS-CoV-2, né, em geral, até o início dos sintomas, você pode já encontrar vírus ali no trato respiratório superior, mas numa quantidade menor, que ainda assim é possível ser transmitido de uma pessoa a outra. Quando então começam os sintomas e até principalmente 9 dias após o início dos sintomas, a gente encontra uma grande quantidade de vírus no trato respiratório superior,
Esse seria considerado, então, o período de maior transmissibilidade do indivíduo, é quando, então, ele pode mais transmitir o vírus. E, após esse período, a tendência é que a quantidade de vírus caia no trato respiratório superior até zerar, né? Então, até a gente não encontrar mais vírus. Então, como está representado nessa figura, né? Vai diminuindo ao longo do tempo. Mas considera-se que esse período de 0 até 9, 10 dias do início dos sintomas seria o período, então, que você teria a maior parte das pessoas já negativando a presença do vírus, e isso é feito através da detecção por testes moleculares, né? A gente sabe disso através da detecção por teste molecular. Então, a negativação, né, da presença do vírus entre 9 a 14 dias do início dos sintomas. Só que os nossos estudos, então, mostram, e esse não só nós, mas no mundo inteiro, isso é visto, que na verdade, se a gente olhar essa figura mais da esquerda, a gente vê que, de fato, após 14, 15 dias, né, a maior parte das pessoas, então mais de 60% das pessoas, elas já não têm mais vírus detectável, ou pelo menos a detecção pelo teste molecular no trato respiratório superior. No entanto, né, 40% dessas pessoas ainda persistem positivas. E uma maneira da gente entender se, tá bom, ela está positiva, mas ela continua tendo a capacidade de transmitir o vírus, uma forma da gente entender isso é tentando, então, no laboratório, isolar o vírus a partir da amostra do indivíduo, né? E aí, alguns trabalhos na literatura dizem que após 8 dias do início dos sintomas, você já não consegue mais isolar o vírus a partir da amostra dos indivíduos. E aí, muitos dizem, então, que o que você tem ali, que você continua detectando positivo nas pessoas, seriam pedaços do vírus, né, ou pedaços do genoma, do ácido nucleico, que é um material genético do vírus, que estão presentes ali, mas não o vírus inteiro, o vírus infeccioso. Isso causa uma certa estranheza, porque a gente não espera que esse material genético ele esteja ali, possível de ser detectado, quando são já em pedaços, já que não seja o vírus íntegro, né? Então, por isso, nós fizemos um estudo no qual nós testamos uma série de amostras de pessoas que persistiam com PCR positivo após 14 dias, e o que nós fazemos, então, é pegar essa amostra, o famoso swab, né, colocar no laboratório em células que permitem a replicação do vírus e ver então se essas células vão produzir vírus. Se tiver só pedaço de vírus, né, ou só o material genético do vírus ali, a gente não vai ver essa produção de vírus acontecendo, porque você não tem vírus ali com capacidade infecciosa. Mas se tiver vírus ali presente, íntegro, a gente vai ver o aparecimento dessas partículas virais na cultura, nas células no laboratório. E o que nós vimos, então, é que estudamos cerca de 57 amostras com essas características, e o que nós vimos é que, do total de amostras analisadas, a gente consegue sim recuperar vírus infeccioso, principalmente em amostras com 14 até 19 dias de início dos sintomas, tá? E no geral, nós temos então que 16% das pessoas com PCR positivo para SARS-CoV-2 após 14 dias de infecção continuam tendo vírus viável no trato respiratório superior. E isso então diz para gente que é possível que essas pessoas continuem transmitindo o vírus, né? Então, em todos os guias, né, que falam quando a pessoa deve sair do isolamento após ela ter um diagnóstico positivo, né, de Covid-19, é dito que 8 a 10 dias já seria suficiente, mas não necessariamente para todas as pessoas. E isso pode significar, então, que uma determinada porcentagem de pessoas, quando sai do isolamento com menos de 14 dias, ou quando elas saem do isolamento sem ter, de fato, um teste
que mostre que o seu PCR é negativo para o SARS-CoV-2, elas podem aí estar transmitindo o vírus, porque como ainda tem vírus viável ali, é possível então que haja a transmissão desse vírus, né? Então, essa é um dos temas que nós precisamos estudar mais e termos uma ideia melhor a respeito, para que nós realmente tenhamos um manejo mais eficaz possível da pandemia. E o outro tema que nós estamos estudando é então, quais são as características desses novos variantes. Então, a gente sabe que existem novos variantes, né, que estão sendo detectados de novo por testes moleculares. Eles têm uma série de diferenças em relação aos vírus que estavam mais para o início da pandemia, circulando entre as pessoas. E aí tem-se um medo de que esses variantes, eles podem, então, ou serem mais perigosos, conseguirem infectar melhor, ou escapar a uma resposta prévia das pessoas, né, que já foram infectadas ou que estão sendo vacinadas. Porque elas são vacinadas com o produto de um determinado tipo, de um vírus do início da pandemia. E esse que está circulando agora já tem algumas diferenças. Ainda é muito cedo para se dizer qualquer coisa a esse respeito, se esses vírus eles realmente são mais infecciosos, se esses vírus vão escapar à resposta dos indivíduos contra os outros, que foi feita contra os vírus do início da pandemia. Muitos estudos ainda precisam ser feitos, nós precisamos avançar nesses estudos. Até o momento não existe nenhuma evidência que mostre de fato, com certeza absoluta, de que esses vírus são mais perigosos para a gente, esses novos variantes. E para a maior parte desses novos variantes, os estudos que já estão sendo feitos mostram que eles continuam sendo neutralizados pela resposta que as pessoas fizeram contra os vírus do início da pandemia. Então, nesse sentido, ainda é muito cedo, né? Os estudos estão sendo feitos, nós somos um grupo que temos estudado esses novos variantes, ainda no início, né? Mas, então, a gente precisa avançar mais nesses estudos, mas o que a gente sabe dos outros vírus é que conforme esses variantes começam a surgir, a maior parte deles, eles na verdade são menos infecciosos ou menos perigosos para a gente do que os vírus que vieram anteriormente, né? Então, ainda não é um momento para pânico, é um momento para a gente estudar mais e entender mais, né? Então, com isso, espero ter esclarecido esses dois pontos, né, importantes da infecção pelo SARS-CoV-2 e, de novo, agradecer a atenção e o convite de estar aqui. Muito obrigada.